Você está preocupado com milhões de pensamentos ao mesmo tempo, tentando resolver tudo, mas acaba no final sempre se frustrando? Pois é, muitas das vezes nós nos deixamos levar pelas preocupações ao invés de confiarmos inteiramente no Senhor. Mas como reverter essa situação? É isso que veremos no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para você que é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Marisabel e por aqui eu compartilho conteúdo cristão para te ajudar a desenvolver uma vida em intimidade com Deus e glorificá-lo em todas as coisas. E nesse vídeo nós vamos falar sobre como deixar de se preocupar e passar a confiar inteiramente em Deus. Mas antes de falarmos especificamente sobre o como, nós precisamos entender o porquê, nós precisamos entender o quê. Então nós vamos começar nos aprofundando no que é a preocupação em si, porque para resolver um problema, primeiro nós precisamos entendê-lo. O que a Bíblia nos diz sobre a preocupação? A palavra preocupação ou ansiedade é mencionada 25 vezes no Novo Testamento, como algo que nós devemos evitar. Quando Jesus está contando a parábola do semeador que saiu a semear, ele vai falar sobre a semente que caiu entre os espinhos. E diz assim, Mateus capítulo 13, versículo 22. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. A autora do livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta afirma que cristãos amarrados à preocupação, germinados em solo espinhoso e que respiram espiritualmente com dificuldade, conseguem sobreviver, mas nunca florescem de verdade. Quando nós nos amarramos à preocupação, nós estamos como nesse solo espinhoso, onde nós não conseguimos florescer, onde nós não conseguimos frutificar, nos tornamos infrutíferos porque estamos todo o tempo preocupados, ansiosos, ao invés de descansarmos no Senhor, para que Ele possa agir por meio de nossas vidas e dessa forma darmos frutos. Nós devemos também entender que existem dois tipos de preocupação: a preocupação natural e a preocupação nociva. A preocupação natural gira em torno de um problema verdadeiro. Ela é específica e quando nós nos dedicamos ao problema, nós conseguimos resolver esse problema buscando as respostas em Deus. Já a preocupação nociva não tem fundamento. Ela é genérica, se desdobra em muitas coisas, traz obsessão pelo problema e cria mais problemas. E normalmente você busca a resolução para esses problemas em si mesmo ou em outras pessoas. Então, quando Jesus está dizendo não se preocupem, não estejam ansiosos, ele está falando da preocupação nociva, porque enquanto a preocupação natural nos aproxima de Deus, a preocupação nociva nos afasta dele. Algo muito importante que nós devemos prestar atenção a respeito das preocupações é que elas revelam as nossas prioridades. Quais têm sido as suas preocupações? O dinheiro, o trabalho, os estudos? Nós devemos entender que essas coisas são indicadores da nossa prioridade, do nosso foco, aonde nós temos depositado mais atenção, aonde nós temos gastado mais energia, dedicado mais tempo. Então, nossas preocupações vão sim indicar aquilo que é mais importante para nós, aonde está o nosso coração. E aí é que está o perigo, porque se essas preocupações são preocupações nocivas, elas vão começar a te afastar de Deus e vão te tirar do centro daquilo que Ele deseja para a sua vida, da vontade dele para você. Mateus 6, capítulo 21 nos diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, qual tem sido o seu maior tesouro? Qual tem sido o seu motivo de ficar preocupado, de não conseguir dormir, de perder o sono pensando e pensando nessas preocupações? Qual tem sido o seu tesouro? Em que lugar você tem depositado o teu coração? A palavra de Deus nos ensina, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, versículo 23. O nosso coração precisa estar no Senhor, precisa ser dele, para ele. Tudo aquilo que nós fazemos deve ser para a glória dele. Devemos depositar nele as nossas preocupações e as nossas ansiedades, tendo a certeza de que ele vai cuidar. Mas então, como deixar de se preocupar e passar a confiar verdadeiramente em Deus? Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8 nos diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em
tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então ele começa dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma. Mas como que eu posso fazer isso, Bebel? Eu estou o tempo todo ansiosa, eu estou o tempo todo pensando em várias coisas, em vários problemas, tentando resolver tudo. Minha mente não para. Exatamente, você precisa renovar a sua mente diariamente. Por isso que nós fomos lendo até o versículo 8, onde ele vai começar explicando a partir do versículo 6, olha, não andem ansiosos. Então o que você deve fazer? Você deve orar, você deve apresentar as suas súplicas a Deus com ação de graças, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Sim, ela vai estar com você, vai estar te ajudando, mas para isso você também precisa renovar os seus pensamentos. Pense em tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é verdadeiro. Tem algum louvor? Tem algo digno nisso que você está pensando? Então pense nessas coisas. A solução para deixar de se preocupar e passar a confiar em Deus é simplesmente mudar o seu foco. Parar de olhar para a situação e entregar a situação na mão de Deus, confiando que Ele vai agir, crendo que Ele sabe muito mais do que você sabe sobre si mesmo, que Ele sabe aquilo que é melhor. A verdade é que muitas das vezes nós nos preocupamos, nós continuamos nos preocupando porque nós achamos que Deus não vai saber. Mas eu acho que Deus não vai saber aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Ou talvez Deus nem faça aquilo que eu quero. Sim, muitas das vezes Ele não faz aquilo que nós queremos, mas é porque Ele tem muito mais para nos oferecer. Se nós pudéssemos ver tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, nós entregaríamos totalmente todas as nossas preocupações diante do Senhor, entregaríamos tudo diante dele e confiaríamos verdadeiramente. Mas o problema é que muitas das vezes nós achamos que nós sabemos mais do que Deus, nós entendemos melhor do que Deus, nós sabemos mais o que queremos e nós não sabemos, nós não conhecemos, porque muitas das vezes o nosso coração é dominado por desejos e concupiscências mundanas através do pecado e por isso nós nos afastamos do plano inicial de Deus, que é perfeito, porque os pensamentos dele são maiores do que o nosso, porque o caminho dele é melhor do que o nosso. Quando Jesus está falando a respeito das preocupações, ele vai dizer em Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando sobre as preocupações da vida, e ele vai mostrar então que nós precisamos redirecionar o nosso foco. Pare de olhar para a tua preocupação sobre o que comer, sobre o que vestir. Ei, olhe para o reino, busque o reino, olhe para Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Então, para nós deixarmos de nos preocupar, nós precisamos redirecionar o nosso foco, porque nós sempre vamos estar focando em alguma coisa, nós precisamos estar centrados em alguma coisa para continuar fazendo o que nós fazemos no dia a dia, para continuar tendo a nossa vida, nós precisamos ter um foco. Só que o problema é que muitas das vezes as pessoas tiram o foco de Jesus, que é o centro, que verdadeiramente precisa ser o nosso foco, e passam a olhar para as situações, passam a olhar para as preocupações da vida. E sabe o que eu acho maravilhoso? É que, consequentemente, quando você deixa de focar nas suas preocupações e passa a focar em Jesus, as suas preocupações mudam, os seus desejos mudam, os seus anseios mudam, porque você começa a se tornar mais parecido com Cristo. E a palavra vai nos dizer, nós agora temos a mente de Cristo. Nós passamos a nos preocupar com aquilo que realmente importa, com o reino de Deus, buscar a presença do Senhor. As nossas preocupações são transformadas, os nossos desejos são transformados para estarem verdadeiramente alinhados com Deus. Portanto, para deixar de se preocupar e passar a confiar inteiramente em Deus, você precisa não andar inquieto com coisa alguma, apresentar tudo em oração e súplica ao Senhor, ser agradecido a Ele, crendo que Ele já está operando em tua vida e redirecionar o teu foco, mudar o teu foco para Jesus. Todos nós passamos por momentos em que a única opção é confiar em Deus, e nesse vídeo aqui que eu fiz recentemente, eu conto sobre quando isso aconteceu na minha vida. Esse foi o vídeo de hoje, espero que Deus tenha falado ao seu coração e eu te espero nesse vídeo aqui.